Olá meus amigos do YouTube, estamos começando mais um planejamento de trabalho. O grande destaque desse sábado, no meio desse feriado, é o jogo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro entre os Atléticos, com brigas distintas, né? O Galo tendo pela frente a final da Libertadores, perdeu a Copa do Brasil, vem de um empate contra o Flamengo 0-0 no Campeonato Brasileiro, ainda tem 2 jogos atrasados. O CAP, no ano do seu centenário, tentando evitar um rebaixamento, onde numa temporada muito abaixo, principalmente jogando dentro de casa, o Atlético vem fazendo força para cair e vem, obviamente, nesses últimos jogos tentando um milagre. Tem um jogo a menos, que é esse jogo atrasado contra o Galo, mas não vem fazendo por onde, né? Vem de derrotas para o Vitória em casa, para o São Paulo fora. Então é uma situação bem complexa do CAP, que tem tecnicamente time para poder evitar esse rebaixamento, mas está numa situação bem difícil. Na Série B do Campeonato Brasileiro, brigas pelo acesso, né? O Novo Horizontino, o Sport, o Vila Nova e o Goiás também, mas principalmente o Novo Horizontino e o Sport. E na Nations temos o grupo A, com a Holanda enfrentando a Hungria e a Alemanha enfrentando a Bósnia. Alguns outros jogos complementares, obviamente, também. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube, e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse sábado, dia 16 de novembro. Vamos começar o nosso planejamento na Nations League. Eu tenho focado muito na Série A da Nations porque temos aqui mais liquidez, mais equipes conhecidas, mais jogadores conhecidos, então fica muito mais fácil. No ano passado eu dei uma atenção maior para a terceira divisão da Nations, o grupo C, porque a Turquia estava envolvida por lá e aí a diferença técnica entre Turquia, Liechtenstein, Luxemburgo era muito grande. E aí a gente tinha muitas oportunidades para aproveitar, às vezes umas cotações interessantes da Turquia, principalmente no mercado de gols. Mas nesse ano, o único grupo da Série B que me interessa é o grupo da Inglaterra, né? A Inglaterra joga com a Irlanda, joga com a Grécia. Isso tem me parecido bastante interessante porque a Inglaterra, mesmo tendo perdido para a Grécia na primeira partida, é uma seleção tecnicamente muito superior, assim como era no caso da Turquia na terceira divisão. Agora, nos outros dias onde não tem essas duas seleções envolvidas, ou a seleção da Inglaterra principalmente envolvida, eu tenho focado mais na Série A da Nations para a gente aproveitar principalmente o quesito de liquidez. No dia de hoje, nós temos 4 seleções no mesmo grupo, disputando praticamente a rodada mais decisiva, né? Porque a última rodada já vamos ter praticamente ali um encaminhamento de classificação e rebaixamento. Então, o maior confronto desse sábado, nesse grupo, é Holanda e Hungria. As duas seleções com 5 pontos, podendo buscar ou uma tentativa de não descer ou uma tentativa de passar para frente e tentar disputar título, né? Lembrando que quem está no grupo A pode disputar os playoffs em relação ao título, mas quem está no grupo B não. E se você ficar na terceira colocação, você tem um playoff para tentar escapar do rebaixamento. E se você ficar na segunda colocação, você se classifica para os playoffs em relação ao título. Então, basicamente, é um confronto direto, porque na última rodada, a Holanda enfrenta a Bósnia, que é um adversário mais acessível, e a Hungria recebe a Alemanha, que é um adversário mais difícil, mas provavelmente já classificado. Então, muito provavelmente, uma Alemanha mais leve, mais tranquila, fazendo alguns testes. Então, essa é uma rodada decisiva. Quem conseguir chegar aqui aos 8 pontos, muito provavelmente vai jogar pelo empate na última rodada, né? O mercado, ele carrega a cotação da Holanda, porque a Holanda empatou com a Alemanha no último jogo, 2-2, e venceu a seleção da Bósnia por goleada, né? E a Hungria, quando enfrentou a Alemanha, tomou 5 e também venceu a Bósnia. Então o mercado está carregando pelo nível técnico da Holanda e também pelo resultado do grupo, onde a Holanda conseguiu segurar um pouco mais a seleção da Alemanha, diferente da Hungria. Mas ainda assim é uma cotação bem esmagada, né? Lembrando que isso aqui é um confronto direto. É claro que eu não posso dizer para vocês que a Hungria pode vir para esse jogo buscando um empate, porque se acontecer um empate por aqui, como a Hungria joga no último jogo contra a Alemanha, mesmo a Alemanha já entrando em campo classificada, é um adversário muito mais difícil de se enfrentar do que a Bósnia, porque a Bósnia vai chegar muito provavelmente na última rodada eliminada e a Holanda pode vencer com uma vitória simples, vai se classificar. Então o empate ele não é bom para a Hungria, né? Então a Hungria provavelmente nesse jogo ela tem que ter um comportamento um pouco mais agressivo. Esse tipo de comportamento agressivo vai facilitar a Holanda, né? A Holanda vai ter espaço para poder contra-atacar, para sair para o jogo, para encontrar espaços na defesa que geralmente a Holanda não tem, né? A Holanda joga muito no jogo aéreo porque as defesas jogam mais fechadas. Com a Hungria sendo mais agressiva, pode ter esse tipo de oportunidade. Então é uma cotação bem esmagada para uma Hungria que tem que jogar mais agressiva e uma Holanda que deve ser atacada.
tá? Então aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Não vamos interpretar só a parte técnica, vamos interpretar também o contexto de classificação. Se a Holanda tende a ser atacada, mesmo que a Hungria seja uma seleção mais frágil, essa cotação não é que ela tem campo para corrigir, mas ela fica um pouco mais arriscada. E eu acredito numa vitória da Holanda por aqui, mas eu acho que seria melhor você tentar buscar, se você é um punter, uma cotação mais elevada, né? Você pode tentar buscar uma vitória da Holanda talvez no primeiro tempo, ou você pode tentar buscar um cenário de vitória da Holanda no fim do jogo, depois dos 60, 70 minutos com uma odd mais alta. Pode ser interessante. Ou se você acredita que após o primeiro gol da Holanda, se a Holanda marcar primeiro, a Hungria vai sair para cima e vai dar espaço, você pode pensar no handicap asiático da Holanda. Eu prefiro sempre aquele cenário de uma Holanda tendo dificuldade de encontrar o gol no primeiro tempo e buscando um gol na segunda etapa com uma odd mais elevada. Fechou? Se você é um trader, toma cuidado com esse back favorito, porque a Hungria ela é frágil tecnicamente, tem uma defesa realmente ruim, tomou 5 gols da Alemanha, mas é uma Hungria que não pode ficar só na defesa. Então, em algum momento, ela vai tentar atacar a Holanda, seja no contra-ataque ou seja na proposição de jogo, e pode não ser uma cotação tão confortável. Não estou dizendo que ela vai corrigir de maneira abrupta, mas ela pode dar uns picos ali para cima e o seu back favorito, na maioria das vezes o seu método é um pouco mais fechado, né? Ele não vai te permitir ficar tomando esse tipo de correção, mesmo que seja uma correção um pouco menor, tá bom? Toma um pouco de cuidado. Cenário para trabalhar gols. Não gosto de gols no cenário pré-live, tá? Mesmo a Holanda precisando da vitória, a Hungria também, eu não gosto de gols aqui porque o cenário de 0-0, ele é ruim para a Hungria, mas ele não é péssimo. Ele não elimina a Hungria, mas ele é ruim, mas não é péssimo. Mas o cenário de 1-0 para a Hungria é excelente para a Hungria. E aí a Hungria se fecharia. Então o meu potencial para trabalhar gols aqui é a Holanda na frente. Holanda na frente, principalmente no primeiro tempo, eu buscaria mais uns 2 gols por aqui, sem sombra de dúvida. Tá? Então eu olharia para o 2,5 depois de um cenário de 1-0 da Holanda no primeiro tempo. Holanda não conseguiu marcar no primeiro tempo, então eu vou tentar buscar uma vitória da Holanda no segundo ou um over limite, né, o 0,5 no segundo. Se a Hungria estiver na frente, eu não entraria no mercado de gols. Fechou? Com a Holanda na frente, aí você tem espaço para trabalhar talvez um ambas marcam, porque a Hungria vai sair para o jogo. O 2,5, se o gol da Holanda foi cedo. Se for 2-0 para a Holanda cedo, até mesmo um 3,5. Agora, um jogo amarrado 0-0 é um pouco mais difícil, tá bom? Eu acredito numa vitória da Holanda. É um time que finaliza bem de fora da área e que também utiliza muita bola aérea, né? Olho nas bolas aéreas, gols de cabeça da Holanda por aqui, porque geralmente é bem frequente, tá? Vou até marcar a possibilidade de pelo menos 2 gols, porque imagino que com a Holanda na frente a gente possa trabalhar esse cenário. Alemanha e Bósnia, aqui a gente tem que fazer um parênteses. Se você não tem metodologia para trabalhar uma cotação de 1,09, não faça nada. Eu não tenho. No trade eu não trabalho cotações abaixo de 1,10 e não vou trabalhar esse jogo. Agora, se você é um punter, não vou te indicar trabalhar Alemanha 1,09. Ah, mas eu vou colocar num bilhetinho. Você já sabe a minha opinião sobre isso. Aqui tem toda a margem da casa de aposta adicionada. No longo prazo você vai entregar dinheiro, tá? Você pode até comemorar 200 vezes. No longo prazo você vai entregar dinheiro para as casas de aposta. Não existe casa de aposta filantrópica. Ela não foi criada para te dar dinheiro, foi criada para tomar o seu dinheiro. E se você achar que cotações de 1,09, 1,10 vão te dar dinheiro no longo prazo, você está ficando maluco. Você precisa buscar um cenário de valor. Nesse jogo, o cenário exótico que pode te apresentar algum tipo de valor e mesmo assim a cotação vai estar esmagada, são os handicaps. Resta saber se o Nagelsmann vai colocar o time titular em campo contra a Bósnia, porque uma vitória simples já classifica a Alemanha, ou se ele vai fazer alguns testes. O fato é que muito provavelmente, esse jogo é um jogo para gols, porque a Bósnia ainda existe uma chance dela não cair. Ela pode tentar buscar aqui um cenário de terceira colocação, né? A Bósnia caiu de paraquedas na Série A da Nations, nem era para estar, para estar pelo menos na Série C, mas ela tá por ali. Então, se ela vir para cima da Alemanha, estando 0-0, ou perdendo de 1-0, ou perdendo de 2, ela vai tomar gol. Então, muito provavelmente aqui, a gente vai ter um jogo para gols. Mas, existe um cenário, um mundo, mesmo que seja um mundo bem difícil de acontecer, de que esse jogo termina 0-0, que é onde você que trabalha cotações de 1,09 no bilhetinho, entendeu? Então toma um pouco de cuidado, tá? Handicaps asiáticos, acho legal. Se você tiver metodologia para precificar, entender uma odd interessante, com a Alemanha vencendo por alguns gols de diferença, pode ser bom, tá bom? Alemanha na frente, óbvio que é um cenário para trabalhar gols, mas quando você tem um hiper favorito em campo, todas as cotações já estarão esmagadas. Fechou? Vamos para a Série B do Campeonato Brasileiro, falar um pouquinho sobre Novo Horizontino e Paysandu. Vamos entender o que cada uma das duas equipes briga, né? O Paysandu com 46 pontos
ele não briga por absolutamente nada. Ele não vai cair e também não vai subir, tá? Então, é uma equipe que muito provavelmente eu posso interpretar assim: é uma equipe que vai deixar o Novo Horizontino vencer. E é aqui que a gente se engana. Por quê? Já ouviu falar de mala branca? Então, a mala branca, diferente da mala preta, é uma mala que incentiva um time que não busca nada a jogar bola, né? Então, muito provavelmente, concorrentes do Novo Horizontino vão tentar dar uma conversada ali para ver se o Paysandu tem um interesse de jogar, né? Final do ano, né? Natal, comprar o presente ali das crianças, aí a gente sabe como é que funciona o futebol. Então, necessidade de vitória não é vitória. Não precisa tatuar isso no braço, mas relembra essa frase. Must win, que todo mundo fala, não é vitória. Necessidade de vitória não é vitória. O Novo Horizontino precisa da vitória? Precisa. Em caso de vitória, praticamente segura sua vaga para a Série A? Sim. Vai vencer? Não sei. Então, cuidado com cotações muito esmagadas na Série B. É provável que vença, mas trabalhe ao vivo esse jogo, tá? No PDF de apoio, o Novo Horizontino vem realmente de uma campanha muito boa dentro de casa. Foram 10 vitórias em 18 jogos. Nos últimos 3 jogos, acabou perdendo 2 partidas em casa. Derrotas para o Operário e para o Sport. 2 equipes que ainda brigam, né, pelo acesso. O Paysandu venceu a última partida que fez contra a Ponte Preta. Ponte Preta é um adversário, né, que tá ali brigando dentro da zona de rebaixamento, mas o Paysandu só venceu 3 partidas fora. Então, tudo leva a crer que o Novo Horizontino deve vencer esse jogo. Só toma um pouco de cuidado para entender o que o Paysandu tá querendo com esse jogo, tá? Para mim é um jogo complementar, para se tomar cuidado. Amazonas e Goiás, nós temos aqui mais um time que não briga por nada, que é o Amazonas, contra um Goiás que tem uma leve chance, né? O Goiás tem 57, pode somar 63, o Ceará tem 60, então ainda tem uma vaga aberta ali, né? Só que vai ter que torcer contra o Sport, vai ter que torcer contra o Ceará e fazer a sua parte. Não é, de novo, não é porque o Amazonas não precisa vencer, não precisa jogar, que não busca mais nada, que ele não tem ali um incentivo. Então, toma um pouco de... Esse incentivo pode vir até do Goiás, né? Então, acompanhe esse jogo ao vivo. Para mim é um jogo para correção de preço. Que tipo de correção de preço? Se o Goiás não está entregando no início o que se espera dele, essa correção ela tende a corrigir. Se o Goiás encontra um Amazonas completamente desinteressado, poxa, aí você ao vivo vem com muito mais vontade de trabalhar esse back favorito no Goiás. Afinal de contas, o Amazonas não busca mais nada, tá? Vila Nova e Ituano. Aqui nós temos uma situação mais complexa. O Ituano ele está praticamente rebaixado. Existe alguma chance dele escapar? Existe, mas é uma chance remota, porque ele pode somar no máximo 40 pontos em 2 jogos. E nesse momento, CRB e Ponte, com uma vitória simples aqui, já consegue ultrapassar esses 40 pontos. Então o Ituano está praticamente rebaixado, mas não está ainda. E o Vila Nova, com 55 pontos, ele tem uma chance remotíssima, uma remotíssima. Ele teria que torcer para 2 derrotas do Ceará, 2 derrotas do Sport, 1 derrota do Goiás, enfim, é uma combinação de resultados. E tudo isso entrando em campo já sabendo do resultado do Goiás e do Novo Horizontino. Se o Goiás venceu, já é mais um cenário complexo para ele torcer contra na última rodada. Mas ainda assim, ele enfrenta o Ituano. E enfrentando o Ituano, que está praticamente rebaixado, o time do Vila Nova pode ter sim algum tipo de vantagem. É só ver que o Ituano venceu 3 partidas fora e o Vila Nova venceu 13. Então, se tem um time que dá para confiar, pelo menos dentro de casa, tem sido o Vila Nova. A última derrota do Vila Nova em casa foi para o Coritiba por 3-0. De resto, empate e vitória, a maioria delas com vitória. Então, não duvido sim de uma vitória do Vila Nova por aqui, mas a vitória do Goiás mais cedo pode dar uma desanimada, a vitória do Novo Horizontino também, enfim. O Vila Nova só tem uma chance, que é torcer contra 3 equipes em simultâneo, né? Até o próprio Operário ele tem que torcer contra. Para finalizar, Ponte Preta e Sport, aqui a gente já tem uma briga dupla, né? A Ponte Preta, que vinha numa fase muito boa em casa, teve uma queda absurda e agora dentro da zona de rebaixamento precisa vencer o Sport. Em caso de vitória do Sport, por exemplo, o Vila Nova já não teria mais chance nenhuma. Só que aí o jogo do Sport é depois do jogo do Vila Nova, tá? Por exemplo, o Vila Nova entrando em campo mais cedo, se o Sport já tiver conhecimento de um Vila Nova vencendo o Ituano por 2-3-0, é mais uma pressão. O Sport sabe que não pode vacilar, porque na última rodada vai ter ainda a chance do Vila Nova brigar por essa vaga. Tá? O Sport perdeu as últimas 2 partidas fora de casa, que não foi bom, tá deixando a desejar. O Sport já perdeu a 4ª colocação e pode acabar ficando de fora. E o Sport que ficou dentro ali da zona de classificação durante várias rodadas. Pega uma Ponte Preta que precisa da vitória. Não acho que seja um jogo tão interessante para trabalhar gols, porque é um jogo de 6 pontos aqui. A gente pode ter um time na frente tentando se segurar. O empate não é bom para o Sport. 61 pontos não é bom, porque se o Ceará vencer já fica difícil de pegar. Então,
a situação aqui é de um jogo bem amarrado, bem truncado, e eu não entraria no mercado de gols. No máximo, um jogo para correção de preço, tá? Eu deixei o jogo do Campeonato Brasileiro por último, da Série A, de propósito, tá? Pra gente focar um pouco mais aqui. O time do CAP, ele vem numa situação tenebrosa. Quando começou a temporada, a única certeza que a gente tinha é que o Atlético não teria um desempenho fora de casa tão bom, porque isso é recorrente, né? O Atlético até teve 4 vitórias fora de casa e, como o Campeonato Brasileiro é nivelado por baixo, ele ainda é o 8º melhor visitante. Só que dentro de casa, o CAP, ele é um dos piores, e isso aqui não era esperado. O CAP dentro da sua arena, né, hoje chamada de Liga Arena, né, na Arena da Baixada, é muito forte, sempre foi muito forte. Então, quando o calo apertava, quando o CAP tinha... O CAP é um tipo copeiro, né? Ele é muito mais focado nas Copas hoje em dia, tá sempre ali nas fases finais da Copa do Brasil, tá chegando, né? Chegou em 2022 na final da Libertadores contra o Flamengo, chegou agora na Sul-Americana a ir longe também contra o Racing, mas ele sempre que precisava desfocar do Brasileirão, ele se recuperava com jogos em casa. Nesse campeonato não está sendo assim. Nesse campeonato, o CAP é um dos piores mandantes. Então tem que abrir o olho. Por quê? É ano do centenário. Você cair no centenário é fogo. Nesse momento, o time do CAP é um fortíssimo candidato a rebaixamento. Mesmo tendo esse jogo atrasado contra o Galo, com 34 pontos, por mais que a galera ali de cima esteja com 37, você precisa começar a pontuar urgentemente. Ah, ia ser contra o Vitória, perdeu. Ah, vai ter que ser contra o São Paulo, perdeu. E fica complexo. Ah, vai enfrentar o Galo que tá focado na final da Libertadores contra o Botafogo e acabou de perder o título pro Flamengo da Copa do Brasil, o Galo de ressaca, vai ser um jogo mais acessível. Não pode mais considerar desse jeito. Todo mundo tá jogando. O Vitória também tava brigando. O São Paulo tá brigando lá em cima. O Galo tá pressionado. O Galo não venceu o Flamengo nos 2 jogos e agora ainda enfrentou o Flamengo no Maracanã e empatou. A situação do Galo é sim de uma equipe que, se não vencer a Libertadores, vai dar prejuízo. Vai ter que subir na tabela. O Galo tem 2 jogos a menos. O Galo tem que tentar disputar pelo menos ali o G6. Porque se não ganhar a Libertadores, vai conquistar a vaga na Libertadores por onde? Entendeu? E o Galo é uma SAF. É um clube que tem que dar resultado financeiro. Vai ter cobrança. Então, não acho que o Atlético Mineiro vai entrar nesse jogo de corpo mole. Ah, porque tem final da Libertadores daqui a pouco. Paciência, os caras têm que treinar, os caras têm que jogar bem, têm que desempenhar e precisa demonstrar que tá pronto. Lembra da questão de mandar um recado? Cara, o Galo tem que mandar um recado. E o recado que o Galo tá mandando não é bom. Então, isso pro Atlético Paranaense também é ruim. Primeira coisa que eu vejo por aqui, se você é um trader, é um jogo para correção de preço. Porque se o Atlético, ele é levemente, o Paranaense, ele é levemente favorito, se ele não entregar no início, essa cotação pode corrigir. Isso é verdade, tá? Dos últimos jogos, entre eles, nós temos aqui uma situação aonde o Galo venceu, ou aliás, o Galo não perdeu nas últimas 3, dá pra gente ver aqui nos últimos jogos, ó. Empate, vitória do Galo. Só que o último jogo que o Galo teve lá na Arena da Baixada, ou na Liga Arena, o Galo conseguiu pelo menos 1 ponto. No penúltimo ele perdeu e no antepenúltimo ele venceu por 1-0 em 2022. Então, das últimas 3 vezes que esteve lá, um empate, uma vitória e uma derrota. E geralmente jogos com ambas marcam, que é a segunda opção para mim aqui. Esse jogo que acontece 6h30 da tarde, no meio da Série B, uma cotação de ambas marcam para mim, não acho ruim. Por quê? O Atlético precisa, o Paranaense, e o Galo precisa muito dar uma resposta. Então tá na hora do Paulinho, se estiver disponível para jogar, ter um bom desempenho, tá na hora do Hulk chamar a responsabilidade. Não sei se o Davidson vai estar disponível, mas tá na hora também do Davidson aparecer, se ele estiver disponível, para poder dar uma resposta e mandar um recado. O Atlético Paranaense, nos últimos jogos contra o Galo, sofreu gol nos últimos 11 jogos consecutivos. O ambas marcam aconteceu em 100% dos últimos 5 jogos e o 2,5 aconteceu em 4 das últimas 5 oportunidades. E o 2,5 está 2,20. Eu gosto também dessa cotação do 2,5. O que me preocupa aqui? O que potencializa esse jogo para ter gols? Para mim, é um Galo na frente. Porque você vai ter uma torcida pressionando, um Galo podendo jogar no contra-ataque, e o Galo do Milito é veloz no contra-ataque, e um Atlético Paranaense se expondo muito. O Atlético na frente, o Paranaense, ele já vai ficar um pouco mais naquela de jogo de 6 pontos. Poxa, tô vencendo, vou a 37, tenho a mesma pontuação do Fluminense, do Criciúma, do Juventude, tirei meu jogo a menos e daqui pra frente posso olhar de outra maneira? Então esse jogo pode ser interpretado como um jogo de 6 pontos e o Galo é que vai ter que ir pra cima, e eu não sei se o Atlético vai contra-atacar tanto. Agora um Galo na frente me mostra um jogo mais aberto, tá? E aí sim aquela questão do 2,5 me agrada bastante, beleza? Embasamento para tentar te induzir a trabalhar a favor de um ou outro fica muito difícil, porque nenhuma das duas equipes está performando, tanto em casa quanto fora, para dar algum tipo de condição, né?
Olha só, o Galo precisa de 5 finalizações, assim como o próprio Atlético Paranaense, para poder marcar um gol. O primeiro tempo das duas equipes é péssimo. Eu até posso elogiar o ataque do CAP, mas a defesa é ruim, assim como a do Galo. O segundo tempo também é muito parelho. Enquanto o Atlético marca muito de cabeça, ele também sofre muito de fora da área. E se tem um time que finaliza pra caceta de fora da área, é o tal do Atlético Paranaense. Então o Galo tem que tomar muito cuidado. O Everson vai ter que estar numa fase muito boa de novo. Não sei se ele tá suspenso, mas ele vai ter que estar numa fase muito boa. Ele foi muito bem no jogo do Maracanã, ele foi muito bem no jogo na MRV. Ele vai precisar fazer um grande jogo com essas finalizações de fora da área do CAP. E a bola aérea nesse jogo, na minha opinião, vai ser o fiel da balança. Porque o CAP tem uma bola aérea muito forte e dependendo da segunda bola, se você não recupera a segunda bola, é dali que puxa o contra-ataque. Então o Galo ele pode até se arriscar tomando gol de cabeça. Mas muito provavelmente, se o Atlético Paranaense não recompor bem, após subir para as bolas aéreas, ele vai acabar tomando gol de contra-ataque. Então, para mim, é um jogo que pode encaminhar, sim, para o mercado de gols por aqui. O resto são jogos complementares. Aqui na Série B você tem a Turquia jogando com o País de Gales, você tem a República Tcheca fora de casa contra a Albânia, tem a Ucrânia fora de casa contra a Geórgia e Montenegro e Islândia. Na Série C, Eslováquia e Suécia é um jogo interessante. Não são equipes para estar aqui na C, acho que poderiam estar na B, então pode ser um jogo bom. E na D, Andorra e Moldávia, eu deixaria completamente de fora. Tá bom? O espaço está aberto aqui embaixo para você me ajudar com complementos, informações e correções. Lembre-se que apostas são para mais de 18 anos, faça com responsabilidade, cuide bem do seu capital, do seu emocional e eu vejo você amanhã. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.